Olá, turminha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu espero que todos estejam bem. Para a gente dar continuidade à segunda unidade da disciplina de matemática, vamos só relembrar o que foi que a gente viu na primeira e na segunda aula. Na primeira aula, a gente viu a multiplicação de números naturais. Que as multiplicações de números naturais é uma adição de parcelas iguais. E aí a gente viu as ideias da multiplicação que foram a ideia de juntar quantidades iguais, a ideia de disposição retangular, a ideia de combinar possibilidades, a de razão e proporcionalidade e também os algoritmos da multiplicação, certo? E na segunda aula a gente viu as propriedades da multiplicação. E aí a gente viu que são aquelas 5 propriedades: fechamento, comutação, associação, elemento neutro e distributividade, certo? Fechando a questão do assunto da multiplicação de números naturais, onde vamos ver divisão de números naturais. Abram aí na página do livro de vocês, na página 60, e aí vai até a página 65, certo? Coloca lá na página 60 do livro para a gente começar. Tem aí na página do livro de vocês, ó, divisão de números naturais, na página 60. E aí tem a divisão é a operação inversa da multiplicação. Assim como todas as operações, ela também tem ideias. Ou seja, o que é a divisão? A divisão é a operação matemática que separa uma quantidade em partes iguais ou verifica quantas vezes uma quantidade ela cabe em outra, certo? E aí, qual é o sinal da divisão aqui? Olha o sinal da divisão aqui. Para a gente não esquecer o sinal da divisão e não confundir com o sinal da adição, da subtração e da multiplicação, certo? E aí, antes da gente dar continuidade ao livro de vocês, a gente sabe que quando a gente reparte quantidades, a gente está fazendo divisões, certo? E aí, a ideia de dividir, ela está presente em todo o tempo na nossa vida, em todo o nosso cotidiano. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, ó. Preciso dividir o meu salário entre a prestação da casa, a escola das crianças e as despesas com saúde, alimentação, transporte e lazer. Então, isso é um exemplo de divisão. Ela está repartindo o salário dela para diversas coisas. Um outro exemplo, ó, durante a semana, preciso dividir o meu tempo entre o trabalho, a faculdade e o convívio com a família. Então, quando a gente divide, quando a mamãe, ó, larga do trabalho, vai para a faculdade, vai pegar você na casa da vovó, e aí ela também está fazendo essa divisão. Um outro exemplo é, quando ganho um chocolate, minha mãe sempre diz para eu dividir com os meus irmãos. Então, se eu ganho um chocolate, eu tenho que dividir com os meus irmãos, ó, eu pego um pedacinho para cada um. Eu estou repartindo. Eu estou utilizando a ideia de dividir, tá? E aí, a gente sabe que toda a divisão ela está presente em todo o nosso cotidiano. E aí a gente vai ver os termos de divisão, que ele é estruturado da seguinte forma, ó. Tem o dividendo, divisor, resto e quociente. Mais adiante a gente vai ver cada um e onde é que ele se encaixa nos termos da divisão, tá? E aí no livro de vocês tem o seguinte: ideia de repartir igualmente. Durante o período da manhã, tem um probleminha aí, vamos lá acompanhar. Durante o período da manhã, as formigas operárias conseguiram levar para o formigueiro 8 folhinhas. Vamos colocar aqui. 8 folhinhas, tá? Essas 8 folhinhas foram divididas por 2 formigas, ó. Foram divididas, olha o sinal da divisão. Foram divididas para quantas formigas? 2 formiguinhas, ó. E aí, quantas folhas cada formiga recebeu? Então, aqui a gente está fazendo a ideia de repartir igualmente, ó. Tenho 8 folhinhas e quero dividir para 2 formigas. Então, quanto é 8 dividido por 2? Olha o exemplo no livro de vocês aí, ó. Ela separou, se ela tem 8, ela vai separar igualmente, ela vai repartir igualmente para as 2 formiguinhas. Então, ela tem esse exemplo no livro de vocês, ó. 4 folhinhas para uma formiga, 4 folhinhas para outra formiga. Então, ó, 8 dividido por 4, se eu quero repartir 8 para 2 formiguinhas,
dá igual a 4. E aí a gente vai identificar aqui os termos da divisão. Quem é o dividendo? O 8. O dividendo é o 8. O numeral 2, a gente considera que ele é o divisor. E o número 4 é o quociente. Então, ó, nesse exemplo aí do livro de vocês, a gente está com a ideia de repartir igualmente, que no período da manhã as formigas elas conseguiram levar 8 folhinhas, mas elas tiveram que dividir para duas pessoas, no caso 2 formiguinhas. E quando ela dividiu as 8 folhinhas para 2, ficaram com cada uma 4 folhinhas, tá? Então essa foi a ideia de repartir igualmente, cada uma ficou com a mesma quantidade. E aí a gente vê outro exemplo nesse mesmo probleminha das formiguinhas e as folhinhas, ó. E se fossem 15 folhinhas para 3 formiguinhas? Vamos lá. Se fosse 15 folhinhas dividido, ó, a gente vai utilizar o sinal da divisão para 3 formiguinhas. Para 3 formiguinhas. E aí no livro de vocês tem o exemplo, ele está fazendo a ilustração aí, fazendo a divisão para as 3 formiguinhas, ó. Então, quanto é 15 dividido por 3? Quando a gente faz essa divisão para repartir igualmente, cada formiguinha vai receber 5 folhinhas. Por que 5? Porque se a gente for multiplicar 5 vezes 3, que no caso a divisão é a operação inversa da multiplicação. Se a gente for multiplicar a quantidade de folhinhas, 5 folhinhas, pelas formiguinhas, vai dar 15 folhas no total. Então, a divisão ela é a operação inversa da multiplicação. Então, se fossem 15 folhinhas para 3 formigas, cada formiguinha receberia 5 folhas, tá? E aí tem outra ideia, ó, no livro de vocês, na página 60. Ideia de quantos cabem, quantos grupos podem ser formados. E aí tem um exemplo. Ó. Em um brinquedo do parque de diversões, as 40 crianças de uma sala podem entrar, se divididas igualmente, em 10 grupos. Quantas crianças cabem em cada grupo nesse brinquedo? Então, ó, em um brinquedo de diversão, em 40 crianças, tá? 40 crianças de uma sala. E aí elas podem ser divididas, elas podem entrar se elas forem divididas igualmente em 10 grupos. Em 10 grupos. 40, coloca o sinal da divisão, ó, dividido por 10, que é a quantidade de grupos que eles podem entrar. E aí a gente precisa saber quantas crianças cabem em cada grupo nesse brinquedo. Quantas crianças cabem? E aí a gente vai ter que fazer, ó, 40 dividido por 10. Essa é a ideia de quantos cabem ou de quantos grupos a gente consegue formar. E aí a gente vai dividir 40 dividido por 10. Olha aí no livro de vocês o exemplo. Se a gente for dividir, a gente sabe que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Se a gente for dividir 40 dividido por 10, vai dar 4, como tem no livro de vocês. E como é que a gente sabe que está correto? Como a divisão ela é a operação inversa da multiplicação, a gente vai multiplicar 4 vezes 10, ou 10 vezes 4. 10, 4 vezes. 10 mais 10 mais 10 mais 10, que vai dar 40. Então, quantas crianças cabem em cada grupo nesse brinquedo? 4 crianças. Cabem 4 crianças. Então, essa é uma das ideias de quantos cabem ou de quantos grupos a gente pode formar. Na página 61, tem o seguinte, ó, o algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão, diferentemente das outras operações, não utiliza o quadro valor de lugar para escrever os termos da operação. Veja como podemos resolver a divisão. Vamos lá. Vamos colocar aqui. E aí tem ó, o quadro valor de lugar para escrever os termos da operação. Veja como podemos resolver a divisão
360 dividido por 8. Dividido por 8. E aí eles fizeram eles armaram o seguinte, ó, 360 dividido por 8. E aí, em uma malha imaginária, ó, essa malhinha aqui imaginária, a gente escreve o dividendo à esquerda e o divisor à esquerda do divisor. Vamos colocar o seguinte, ó, aqui vai ser o dividendo. O número 8 vai ser o divisor. E a gente precisa saber quem é o quociente, que é o resultado. Aí no livro de vocês tem o seguinte, ó. O que é que a gente tem que fazer para poder saber o resultado dessa operação? Escolha o primeiro número maior que o divisor, que pode ser formado com algarismos do dividendo. Então, a gente sabe que 3, ele é menor que 8. Então, a gente não pode dividir. Mas, se a gente for colocar 36 dividido por 8, a gente consegue dividir, porque o 36, como dividendo, ele é maior que o 8 divisor. Então, a gente vai dividir, ó, 36 dividido por 8. Quanto é 36 dividido por 8? Dá uma olhadinha aí na tabuada para ver se vocês encontram quanto é 36 dividido por 8, ou pega o caderno aí para a gente fazer o cálculo. Quanto é 36 dividido por 8? Pensem aí. O que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse 36 por 8 e vai escrever aqui, ó, embaixo do divisor, quanto é que é 36 dividido por 8? Então, ó, 36 dividido por 8, 4. Como é que a gente sabe que é 4, para a gente saber se está correto? A gente vai pegar 8 4 vezes para saber se dá 36, ó. Então, 8 mais 8 mais 8 mais 8. 8 com mais 8, 16. 16 aqui, mais 8 com mais 8, 16 também. 16 mais 16, 6 com mais 6, 12, 1, 32. Então, 36 dividido por 8, 4. Porque 8 vezes 4 é 36, certo? Então, ó, a gente multiplica esse número, como a gente fez aqui. A gente multiplicou o 8 com o resultado do quociente para saber se está correto, tá? E o que é que a gente faz? Como deu 36 aqui? Como deu 32 aqui? Abaixo do 36, 8 vezes 4, 32, ó. Então, a gente coloca aqui 32 e vai fazer a subtração. Vou apagar aqui para ficar melhor. Ó, 360 dividido por 8, né? A gente fez 36 dividido por 8, que deu 4, né? 4 vezes... Aí, ó, 8 vezes 4, 32, ó. Então, a gente coloca o 32 aqui abaixo do 36. E o que é que a gente vai fazer? Depois que a gente multiplicar esse número por 8, a gente vai escrever o resultado abaixo, que deu 32. E aí, a gente vai realizar uma subtração, ó. 6 menos 2, eu tenho 6, tiro 2, fico com 4. 3, tiro 3, fico com 0. Então, ó, feito isso, tá sobrando aqui o 0 para a gente somar, para a gente dividir pelo divisor. Então, ó, desce o número 0. E aí, a gente vai dividir 40 dividido por 8. Quanto é 40 dividido por 8? Pensem aí. 40 dividido por 8. 40 dividido por 8, 5. Como é que a gente sabe que dá 5? A gente vai multiplicar, como a divisão é a operação inversa da multiplicação, a gente vai multiplicar o divisor por esse 5, que foi o resultado que a gente achou, 40 dividido por 8. Então, ó, 8 5 vezes. Como a gente já tem aqui, que a gente utilizou do 4, ó, 1, 2, 3, 4, mais 1, 8, né? Então, 16 com 16, 32. Mais 8, 8 com mais 2, 10. 3 com mais 1, 4. Então, ó, 8 5 vezes é igual a 40. Então, ó, feito isso, o que é que a gente faz? A gente vai escrever o resultado, ó, 40 aqui embaixo e vai realizar a subtração, ó. 0 com menos 0, 0. 4 menos 4, nada.
Feito isso, quando não houver mais algarismos do dividendo, para a gente dividir, para operar o resto que for menos que 8, a gente fecha a conta. E quando o resto ele é 0, a gente diz que a divisão ela é exata. E aí a gente consegue identificar aqui os termos da divisão nessa operação. 360, ele é o dividendo. O número 8, ele é o divisor. Quociente é o número 45. E o resto é 0. Então, essa divisão ela é exata. E como é que a gente sabe que 360 dividido por 8 é 45? Como é que a gente sabe se está correto? Vamos pegar o 45, que é o quociente, e vamos multiplicar, já que a divisão é a operação inversa da multiplicação, vamos multiplicar pelo divisor, que é o número 8. 45 vezes 8. Então, ó, 8 vezes 5. Quanto foi que deu 8 vezes 5 aqui em cima que a gente fez? 40. Então, ó, põe o número 0, sobe o 4. 8 vezes 4. Quanto foi que a gente fez 8 4 vezes? Deu quanto? 32. 32 com mais 4. 33, 34, 35, 36, ó. Então, 45 vezes 8 é 360. A gente conseguiu ver que essa operação aqui, ó, 360 dividido por 8, está correta. Porque a gente fez a operação inversa da multiplicação, que deu 360. Então, essa operação, quando o resto for 0, é uma divisão exata. E aí a gente pode ver outro caso. Vamos lá. E aí no livro de vocês, na página 61, tem outro caso. Ó. Veja outro caso. 183 dividido por 8. Quanto é 183 dividido por 8? Vamos lá. 1 não consegue dividir 8. Então, o que é que a gente tem que fazer? Como o 18 ele é maior que o divisor, a gente vai dividir 18 por 8. E quanto é 18 por 8? 18 dividido por 8. E aí? Faz aí no caderno. 18 dividido por 8. A gente precisa saber o resultado. 18 dividido por 8. 18 dividido por 8. 2. Por que 2? Vamos ver se chega em 18. 8 vezes 2, 8 com mais 8. 8 com mais 8, 16. 16, mas foi 18 para dividir 8. Então, o que é que a gente faz? Pega esse resultado e coloca aqui embaixo do 18, ó. 16. E aí, a gente vai fazer a subtração. 8 menos 6. Eu tenho 8, tiro 6, fico com 2. 1 menos 1. Tem 1, tiro 1, nada. E aí, ó, desce o número 3 para a gente fazer a divisão agora. Ó. Então, fica 23 dividido por 8. Quanto é 23 dividido por 8? E aí, tem algum número que chegue mais perto, que quando a gente divide, chegue próximo ao número 23? 2. Vamos lá. 8 vezes 2, como a gente já viu, 16. 16, a gente vai colocar aqui embaixo do 23, ó, e vai fazer a subtração. E aí fica, ó, 6 para 13. 6 para 13, eu tenho 6 para 13, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, dá 7. 2 menos 2, 0. Zero. Então, ó, se a gente for ver nessa operação aqui, o resto é 7. Diferente daquele outro exemplo que a gente fez, que o resto foi 0. Quando o resto for 0, a gente considera que a divisão ela é exata. Quando o resto ele for inferior a 0, a gente considera que a divisão ela é uma divisão não exata, como foi esse caso aqui. Divisão não exata ou inexata. Ó. E aí a gente consegue colocar os termos da divisão também. Ó. O 183 é o dividendo, o 8 é o divisor, o quociente é o 22 e o resto é o 7. Considerando que é uma divisão não exata, certo? E aí tem outro algoritmo aí embaixo, ó. Divisor com 2 algarismos. Vamos ver o divisor com 2 algarismos como tem no livro de vocês, ó. Em uma divisão cujo divisor contenha 2 algarismos, o processo é o mesmo de como a gente estava fazendo aqui.
escolhemos os algarismos do dividendo que formem um número maior ou igual ao divisor e efetuamos a operação. E aí tem um exemplo. Vamos ver esse exemplo que tem aí, ó. 533 dividido por 13. E tem o dividendo e o divisor. A gente precisa saber o resultado. Então, ó, 533 dividido por 13. Vamos ver quanto é que dá. 5, como ele é maior que o número 1, como é que a gente faz? 5 dividido por 1 dá 4. Então, ó, 4 vezes 1, 4. Vai colocar aqui o numeral 4 embaixo do 5 e vai fazer a subtração. 5 menos 4. Vou colocar aqui. Olha o exemplo no livro de vocês aí. 533 dividido por 13. E aí ele faz o passo a passo, ó. 53 dividido por 13. Depois desce, ó. 53 dividido por 13. Dá 4. Por que 4? Porque se a gente for multiplicar 13, 4 vezes 13, mais 13, mais 13, mais 13. Ó, 13 mais 13, mais 13, mais 13. Dá 52, ó. Então a gente coloca aqui, ó, 52 embaixo do 53. 3 menos 2, 1. 5 menos 5, nada. E aí, feito isso, a gente desce o número 3, ó, e vai dividir 13 dividido por 13. Quanto é 13 dividido por 13? 1. Por quê? Porque 13 vezes 1 é 13. Então, ó, 13 menos 13, 3 menos 3, 0. 1 menos 1, 0. Qual o resultado do resto aqui? 0. Então, ó, 533 dividido por 13 é 41. Por que 41? Porque se a gente for multiplicar 41, que é o quociente, vezes o divisor, vai dar 533, que é o dividendo, certo? E aí, lá na página 62, tem algumas atividades. Vamos ver aí algumas atividades. Faça a correspondência entre as colunas abaixo, na primeira questão. E aí tem um quadradinho lá em cima, azul, que diz o seguinte: tenho 63 figurinhas para dividir igualmente pelas 7 páginas do álbum. E aí no quadradinho rosa tem o seguinte: coloque 9 figurinhas em cada página. Certo? Por que ela vai colocar 9 figurinhas em cada página? Porque 7 vezes 9 é igual a 63. Então, se ela fizer isso, o álbum dela ficará organizado como o menino está dizendo a ela aí. E aí a gente consegue perceber que a menina, para dividir, pensou na multiplicação. Porque, como a gente viu, a divisão ela é a operação inversa da multiplicação. Então, para que ela chegasse nesse resultado, 7 vezes 9 dá 63, para que ela pudesse dividir igualmente as 63 figurinhas em 7 páginas do álbum, ela precisava colocar 9 figurinhas em cada página. Então, ela utilizou a divisão, que é a operação inversa da multiplicação. E aí, vocês vão seguir o pensamento dessa menina e vai continuar aí, ó. Como tem 30 dividido por 5, vocês vão utilizar a operação da multiplicação. Quanto é 30 dividido por 5? E aí, vocês vão fazer no caderno, fazer essa operação e colocar apenas o resultado aí. A mesma coisa é 15 dividido por 3, que se a gente for lembrar lá no início da ideia de repartir igualmente, a gente viu esse exemplo, que eu tenho 15 folhinhas e quero dividir para 3 formiguinhas, quanto é que fica? Aí vocês vão colocar o resultado, tá? 28 dividido por 4 também, e aí vai, tá? Do lado, eles só fizeram inverter, então fica mais fácil para vocês fazerem essa operação. De lado, vocês vão colocar o resultado multiplicando, ó, 5 vezes 6. Quanto é 5 vezes 6? 5, 6 vezes. E aí vocês dão uma olhada na tabuada para verificar se a operação está correta, tá? E aí na segunda questão, ó, é bem mais fácil. A segunda questão é o seguinte, ó, arme e efetue as divisões. Olha a letra A lá, vamos fazer um exemplo aqui. A segunda questão na letra A. Segunda questão, letra A. Na página 62, ó. 64 dividido por 2. Então, ó, ele quer que vocês armem essa operação e efetuem a divisão. Como é que a gente vai armar? Ó?
64. Coloca aquela malha imaginária, ó, e divide por 2. E aí a gente vai fazer, ó, a gente sabe que o 6 aqui, ó, ele é maior que o divisor, então a gente vai dividir, ó, 6 dividido por 2. Quanto é 6 dividido por 2? E aí, 6 dividido por 2? 3. Por que 3? Porque se a gente for somar 3 mais 3, vai dar 2. Então, ó, 3 vezes 2, 6. Coloca o número 6 aqui, ó. Faz a subtração, ó, 6 menos 6, 0. Desce o numeral 4. Se a gente for dividir 4 dividido por 2, eu tenho 4 pirulitos e quero dividir para 2 pessoas. Quantos pirulitos cada pessoa vai receber? 4 dividido por 2, ó. Então, ó, cada uma fica com 2, ó. Uma fica com 2 e a outra fica com 2 pirulitos também. Então, ó, 4 dividido por 2, 2. Por quê? 2 vezes 2, ó. 2 vezes é 4. Então, 4 menos 4, 0. Então, vocês vão armar cada operação dessa e efetuar a divisão. Aqui a gente fez o exemplo da letra A. Vocês vão fazer a mesma coisa na letra B, na letra C e na letra D. Mas, em alguns momentos, essa operação aqui ela foi exata, porque o resto foi 0. Mas vai ter outras que vocês vão fazer que a operação ela vai dar não exata ou inexata, certo? Ou na letra B, ou na letra C, ou na letra D. Na terceira questão, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão efetuar os cálculos, como a gente fez na segunda, e vai escrever se a divisão ela é exata ou não exata. Então, vale lembrar que toda vez que o resto for 0, é uma divisão exata. E quando ele for diferente de 0, ele for superior a 0, né? 1, 2, 3, ele vai ser não exata ou inexata, tá? E aí tem a quarta questão, vocês vão responder a quarta, a quinta, a sexta, até a questão 10ª, até a questão 10. Então, são 10 questões que vocês vão responder com esses probleminhas com relação à divisão de números naturais. Vamos sempre lembrar do sinal da divisão e lembrar que a divisão ela é a operação matemática que separa uma quantidade em partes iguais, como a gente já viu, ou verifica quantas vezes uma quantidade ela cabe na outra. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês mandam lá no grupo, responde o PDFzinho que também vai ter alguns probleminhas com relação à divisão de números naturais. E é isso, quarto ano. Até a próxima aula. Tchau, tchau!